Então aí, galera, veja o que ocorreu aí com o Pablo Marçal, né? Algumas pessoas acham que é fingimento para ganhar a eleição e a gente não sabe a verdade, né? Mas é aquela parada, cara. O cara atacou o Datena aí, falou várias coisas pro Coroa. Pô, ele acho que ele deveria estar preparado para esperar o pior, né? Porque uma pessoa na idade do Datena não aceita certas paradas, ser desmoralizado em rede nacional, entendeu? Então, mas nada justifica o cara também puxar uma cadeira, né, e acertar um pai de família, né? Porque é um cara que tem uma família, que tem seus filhos, que está assistindo isso. Tá muito feia essa situação. Os dois são dois despreparados para assumir uma prefeitura aí de São Paulo. Os dois são desqualificados, tanto um quanto o outro. Porque a pessoa chega sem proposta. A proposta dela é atacar o oponente. A política tá virando essa porcaria que a gente tá vendo aí, tá? A política tá virando isso. A pessoa, cara, é tão inteligente um cara que vem com propostas. Ele não precisa acusar o outro, não. Quando você precisa acusar o outro do que tá errado, do que tá certo, você precisa acusar o outro é porque você não tem proposta. Os políticos são burros hoje em dia. Se você trouxer propostas que realmente entre no coração do público, você ganha a eleição. Qual a proposta? Primeiro que você tem que conhecer. Você vai falar de um bairro, você tem que conhecer o bairro e você tem que ouvir o povo que ali se encontra. Porque é eles que sabem o que é bom para eles. Porque às vezes você vai vir com um projeto, chega lá, não é aquilo que o bairro quer. Às vezes o bairro não quer que amplie certas coisas porque quer viver em paz, não quer que tenha bagunça. Então, o político ele tem que ser mais inteligente. Ele tem que conversar com a população. Ele tem que ouvir. Agora, quando o cara tem um coração duro, o cara realmente não está interessado em fazer nada pelo povo, esse cara não vai ter esse discernimento do que a gente está falando aqui. Porque quando você está de frente com o povo, olho a olho, que o povo pergunta a você, ele percebe se você realmente é povão, se você realmente entende a situação do pobre. Esses caras não entendem a situação do pobre. O Pablo Marçal, ele pegou uma carteira de trabalho e fica afrontando o Boulos com a carteira de trabalho, como se professor não fosse um trabalho digno. O professor, ele que forma todas as profissões, ele que forma todos os profissionais que você vê aí. E olha como é que se trata os professores. O cara traz uma carteira de trabalho, acusa o cara de não trabalhar, e o cara é um professor universitário. Eu não estou aqui defendendo esquerda ou direita. Eu estou aqui falando o que acontece, o que a política se tornou essa bagunça, essa bobeira. O povo está farto dessas bobeiras. O povo já não consegue mais ter credibilidade na política. Aí vem uma pessoa que está falando de propostas, que está falando que vai fazer aquilo que o povo precisa. E ali ele vai lá, eu estou aqui ó, cumprindo aquela promessa que eu fiz para vocês lá na campanha. Isso daí não acontece. A gente ri, cara, quando a gente vê uma propaganda, quando a gente vê uma propaganda que está escrito assim, é, a mudança chegou, é a hora de mudar. O cara que já está eleito, já está no segundo mandato, não fez nada, o povo sabe que não fez nada, e aí ele fala que é tempo de mudança. Só se for mudança na conta bancária dele, porque todo o povo está vendo isso. Só que o que acontece? A população, ela não está mais acreditando. As pessoas estão vendendo votos. As pessoas estão se vendendo porque o político faz isso, faz aquilo por ela. Então, tipo assim, aí você chega lá para conversar, o cara tá desacreditado, ele fala, você não ganha nada, é isso que está acontecendo. A pessoa quer alguma coisa, as pessoas se vendem. E isso está se tornando um ciclo vicioso, aonde nosso país vai parar. Mas, ao mesmo tempo, quando você conversa com pessoas, tem pessoas ainda. O que equilibra esse país são as pessoas que você encontra, cara, que elas não arredam o pé da integridade delas. Elas não abrem mão da integridade delas. Elas fazem questão de mostrar que ela prefere não ganhar nada, mas ela quer a mudança do país. Você encontra pessoas assim.
Cara, mas é tão bom quando você encontra pessoas assim para conversar. Por quê? Porque ela sabe que o país precisa de mudança, ela não está guerreando aquilo por ela. Ela sabe que aquele país precisa. Por mais que ela esteja numa situação difícil, ela entende que não é o bem-estar dela que tem que estar em evidência, é o bem-estar do coletivo, porque o nosso bem-estar depende do coletivo. Se tudo for ruim no país, você vai ser assaltado, seu filho vai sofrer na rua, né? Agressões, drogas, sabe? Prostituições. Então, se a gente não pensar como sociedade, nós vamos nos destruir. Então ainda tem aquelas pessoas ainda, né, que equilibram esse sistema capitalista que a gente vê. E graças a Deus por essa, por quê? Porque a gente ainda consegue colocar pessoas dentro das câmaras, né, do Senado, das câmaras dos deputados, vereadores, a gente ainda consegue colocar alguém do povo, algum representante do povo, para equilibrar, né? Aí vem aquele candidato que não recebe dinheiro de nada, o cara tá por conta dele, e aí trazendo aquela proposta aí, as pessoas, algumas nem acham que o cara não é nem qualificado para estar ali, sabe? É muito difícil. Mas a política, você tem que ser transparente, você tem que ter uma proposta que realmente seja não algo surreal, tem que ser algo pé no chão, algo que realmente possa mudar aquela. Muda mesmo que seja uma melhoria que não seja tão magnífica, mas que vai trazer grandes benefícios aquele cidadão. E cada lugar que você vai, você tem que conhecer o lugar e as pessoas que ali habitam. Você tem que ir lá no Wikipédia ver a história do lugar, você tem que falar com as pessoas, você tem que entender a situação do bairro. Só distribuir panfletinho, isso não ganha eleição, não. Você dá panfletinho, o cara pega uma massa aqui e joga fora. Tem gente que no finalzinho da eleição pega o papel no chão e vota. Às vezes é mais fácil lá no finalzinho o cara pegar o papel e votar. E é assim que funciona a política.